Boa noite, pessoal. Eu quero louvar a Deus pela essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de falar do seu amor, pregar a sua palavra. É muito gratificante para mim estar aqui falando do amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar continuidade em Mateus capítulo 13. O capítulo 13 eu vou ler o versículo 7. Eu venho falando da parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Eu já falei em vários tipos de semente. Hoje eu quero falar sobre a semente que caiu sobre os espinhos. Veja bem, o capítulo 7 fala o seguinte, versículo 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. O que acontece? Caiu sobre os espinhos. Quando o semeador saiu a semear, uma semente caiu sobre os espinhos. O que acontece? Quando a semente caiu, que ela foi lançada, ela caiu sobre os espinhos já estavam lá. A semente, quando ela cai, ela não vai nascer de uma hora para outra. Ela precisa de um processo. O que acontece? Tem semente que nasce depois de 3 dias que ela vai começar a nascer. Então, mas só que a semente ela não vai nascer no mesmo dia que você lançou sobre a terra. Ela não vai nascer. Ela precisa de um tempo para poder crescer. E essa semente, quando ela cai sobre os espinhos, por ela passar alguns dias para poder nascer, os espinhos continuaram a crescer. Os espinhos continuaram a crescer. Quando ela resolveu nascer, os espinhos estavam maior do que ela. Quando ela começou a se desenvolver, os espinhos sufocaram a semente ao ponto de ela não conseguir crescer para dar os seus frutos. Pronto, ela ficou presa ali entre os espinhos. Ela não conseguiu se desenvolver porque os espinhos sufocaram a semente. Aqui Jesus Cristo vai explicar a respeito dessa semente que é sobre os espinhos. O capítulo 13, versículo 22, que fala o seguinte: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuida deste mundo, e a sedução da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. O que acontece? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Veja bem, representa o ser humano. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ele ouviu. A Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus Cristo diz que feliz é aqueles que ouvem a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra. O cuidado deste mundo. Muitas das vezes, o cara prioriza tanta coisa nessa vida e esquece da obra de Deus. Para tudo tem um tempo. Muitas das vezes a gente não sabe administrar o nosso tempo. Muitas das vezes a gente quer passar a maior parte da nossa vida se entregando só para serviço, só para nós mesmos. Pensando só em nós mesmos. Mas só é essa aqui, ó. Mas o cuidado deste mundo, isso são cuidados do mundo. A pessoa não tira um tempo para ir na casa de Deus. A pessoa não tem tempo mais de ler a palavra. Não tem tempo de orar. Não tem tempo de ler a palavra. Não tem tempo de ir à igreja. Ele não tem, o tempo dele não dá para fazer nada para Deus. O tempo dele é só trabalhar. De domingo a domingo. Ele trabalha de domingo a domingo. E aí são que os cuidados deste mundo. São tantos cuidados que a gente tem neste mundo, irmão, que se a gente for contar aqui, a gente vai entrar, vai passar a noite toda e a gente não consegue falar de tudo os cuidados que a gente tem neste mundo. A gente tem muito cuidado neste mundo. A gente pensa na nossa roupa. Eu quero ter a melhor roupa. Eu quero ter a melhor casa. Eu quero ter o melhor emprego. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, quero fazer isso. Tudo para o benefício dele e da família dele. Para Deus, depois eu faço. Hoje não dá para mim, mas amanhã dá. Eu vou passar a semana todinha trabalhando para mim. Eu só vou na igreja de domingo. E às vezes nem vai. O que acontece?
Os cuidados deste mundo, a gente prioriza tantas as coisas do mundo e as coisas de Deus a gente deixa a desejar. O que acontece? Irmão, a gente se preocupa de tanta coisa nesse mundo que Jesus disse, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e ferrugem e ladrão rouba, mas ajunteis tesouro no céu, porque lá não há traça, nem ferrugem, nem ladrão rouba. O que acontece? Jesus Cristo, ele nos incentiva a não procurar só coisa terrena. A gente precisa muito das coisas terrenas, mas Jesus Cristo, ele nos incentiva a procurar tesouro no céu, porque o tesouro da terra, ladrão rouba, o ferrugem come, traça, tudo corre, tudo se perde, tudo passa. Você compra um móvel para dentro de casa novo, se você não dá manutenção todo o tempo, rapidinho você perde ele. O dinheiro foi embora, o objeto foi embora. O que acontece? As coisas do mundo são passageiras. Então são os cuidados deste mundo. Sufoca o ser humano. Sufoca o crente. E a sedução da riqueza. Ó, os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza. O cara procura tanto de ser rico nessa vida, mas Jesus que diz que a riqueza desse mundo é passageira. Mas sedução da riqueza. Deus não quer que você se preocupe tanto nas coisas terrenas. Deus quer que você se preocupe nas coisas espirituais, as coisas do céu. Porque ser rico não é pecado, não. De maneira nenhuma. Se você é rico, porque você lutou. Porque a Bíblia diz que o homem é digno do seu salário. Se você tem tem uma riqueza maior, porque você lutou por isso. Você não roubou ninguém, você lutou por isso. Isso é justo. Ser rico não é pecado. O pecado é você se prender à riqueza. Você priorizar mais a riqueza do que a Deus. É isso que ele não quer. Deus quer que você priorize a obra dele. Sendo você rico, seja você pobre. O que ele quer é que você prioriza a obra de Deus. Ser rico não é pecado, irmão. Você vê que na Bíblia, muitos homens de Deus eram muito ricos. Jó era o homem mais rico do Oriente. Chegava barras e barras de ouros para Jó. Jó era o homem mais rico daquela região, era Jó. Reis vinham reverenciar ele, olhar a riqueza dele. Jó tinha não sei quanto rio cavalo, camelo, boi, ovelha. Jó era o homem mais rico daquele tempo. O que acontece? A riqueza não é pecado. Todos os homens de Deus eram ricos. A Bíblia disse que Deus é dono do ouro e da prata. Então ser rico não é o problema. O problema da riqueza é você priorizar mais a riqueza do que a Deus. Porque muitas das vezes ser rico demais, você esquece de Deus. Você quer que seu dinheiro é o Deus para você. Mas Jesus não quer assim. É como o jovem rico. O jovem rico foi até Jesus e Jesus disse: bom mestre, o que eu farei para ter a vida eterna? Aí Jesus disse: tu tem observado a lei, tu tem observado a palavra? Ele disse: eu tenho observado a palavra. Então te falta uma coisa. Jesus disse para o jovem rico: então te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e doa aos pobres, e depois vem me siga-me. O que acontece? Jesus, de maneira nenhuma, Jesus queria que ele ficasse pobre, mendigando, de maneira nenhuma. Porque eu sei que é difícil você ter os seus bens e dar ao próximo, eu sei que é difícil. De maneira nenhuma, Jesus queria para aquele jovem ficar pobre de novo. De maneira nenhuma. Mas só que Jesus observou naquele jovem que a riqueza que ele tinha é o que levava ele ao abismo. A riqueza que ele tinha é o que impedia ele servir a Deus. É isso que impedia ele servir a Deus. Porque Jesus conhece o nosso coração, irmão. Tem muitos ricos aí que servem a Deus. E dão uma boa oferta, dão um bom dízimo. São fiéis a Deus, irmão. E Jesus queria que aquele jovem queria ficar assim pobre? Não. É porque Jesus Cristo observou nele. Cada um de nós temos um problema, irmão. Que impede a gente servir a Deus. Muitas das vezes o cara é pobre. Mas o que faz ele não servir a Deus
Muitas das vezes é porque ele é mulherengo.